Olá, pessoal! Estamos começando o videocast da SETTEC. Vai ser uma conversa distraída daqui para frente, em que você vai ter acesso a muita informação, a partir de um bate-papo com consultores, especialistas no mercado, e você vai poder acompanhar pelas redes sociais da SETTEC, também pelo YouTube, pelo nosso site. Então vem com a gente, porque hoje a gente vai começar, olha só que incrível esse primeiro videocast, com a Leiliane, a gerente de negócios da SETTEC. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Leiliane? E Tudo ótimo. você? Estou bem, obrigada pelo convite. Vamos trabalhar aqui esse bate-papo bem descontraído mesmo. Que bacana. E também com o Giovanni Alvarenga, que é gerente regional da Valicard. Tudo bem, Giovanni? Bom dia, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu que agradeço por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui conversando, né, e batendo esse papo e trazendo tanta informação bacana para todo mundo. Gente, e o Giovanni são, assim, quase ou mais de 20 anos de mercado, né, Giovanni? Eu já estou nesse segmento há mais de 20 anos mesmo, trabalhando diretamente com essa parte de gestão de abastecimento, frotas. É tanto tempo de mercado que só para a gente fazer um comparativo, a SETTEC faz 20 anos de mercado esse ano e é praticamente a mesma idade de experiência do Giovanni. Juntos, né? Nascemos juntos. E, Giovanni, assim, o que você vê de diferença do mercado hoje com o que era há 20 anos? Bem, Ana, a gente tem um acompanhamento aí desses 20 anos, né, que a gente está participando desse segmento de gestão de frotas. E evoluiu muito, passou muita coisa, muita inovação, muitas ferramentas novas, muitas novas tecnologias vêm chegando. Então a gente percebe que nesses 20 anos que eu estou, desde 2002, 2004 efetivamente, a gente vem percebendo muitos novos projetos, novas empresas surgindo, novas tecnologias. E o mercado é um mercado ainda em construção. A gente percebe que tem muita coisa a ser feita ainda. Mas é algo que a gente pode e deve contribuir com os clientes, com os parceiros, com várias outras empresas dos mais diversos segmentos, para poder trazer para eles um melhor controle, trazer melhor opções e dar uma clareza do que realmente vale a pena fazer esse acompanhamento. E para a empresa, né, o produtor, a pessoa que trabalha com transporte ou tem a frota própria, que tem mais tempo ou que iniciou agora, existe uma grande diferença há 20 anos do que a gente tem hoje, que é o preço do combustível, principalmente nos últimos anos. Você consegue falar um pouquinho para a gente sobre esse impacto, essa diferença? O Giovanni, antes de vir para cá, ele trouxe alguns dados para a gente, e assim, é assustadora a diferença. Hoje o preço do combustível ele passou a ser o principal ponto a ser observado, né? Sempre foi, mas chegando à casa de R$7, R$8 em algumas localidades. Então a gente percebe que o combustível ele tornou uma relevância muito alta e ele participa muito efetivamente dessa cadeia. Então, quando a gente vê hoje, né, principalmente nesses últimos 2 anos, o preço do combustível, tanto gasolina quanto diesel, eles tiveram um impacto muito significativo. Nesse ponto, a gente percebe que você trabalhando e olhando os principais pontos do que mensura esse preço, o que impacta? Então, se você olhar lá em 2004, quando a gente começou, a gente estava falando aqui de 20 anos atrás, nós estamos falando de um preço de diesel na casa de R$1,70, R$2. Esse preço aumentou significativamente. Para você ter uma ideia, nos últimos um ano e meio, de janeiro de 2021 para cá, o preço especificamente do diesel, ele mais que dobrou. Ele saiu de um preço de R$3,60 para R$7,51, que foi a média do último agora de mês de junho. Então, nós estamos vendo que o preço do combustível, principalmente o diesel, ele vem sofrendo interferências de todas as formas, tanto de produção interna, tanto de produtos importados. Então, a gente acompanha isso muito de perto,
até para dar um suporte aos nossos clientes, trazer um diferencial, a gente percebe que várias circunstâncias estão interferindo nisso. Mas, principalmente, que é um ponto que precisa ser clarificado, é como é ser feita essa política de formação de preço. Então, a formação do preço do combustível ela precisa ser entendida por todos. Por exemplo, nós atingimos, que não acontecia nos últimos, desde que começou a série histórica, o preço da gasolina estar mais alto do que o diesel, por exemplo. Então, isso é um diferencial. Poxa, por que a gasolina cai tanto e o diesel não acompanha, né? Então, existe uma série de fatores que interferem nisso. Aí nós estamos falando de uma política que foi adotada pelo governo agora, né, a partir de 2016, que é a PPI, que é a Política de Paridade Internacional. Então, através dessa política, eu acompanho o mercado brasileiro, na verdade, a Petrobras, que dita isso, ela acompanha essa oscilação do mercado internacional. Então, se o dólar sobe, tem influência. Se o preço do barril de petróleo sobe, eu tenho influência. Então, existe vários órgãos que nos apoiam nisso, como a Abicom, por exemplo, que trazem números reais dessa distorção e traz para os distribuidores, para toda a cadeia produtiva, informações para ele possa mensurar. E aí, é muito comum, né, Liliane, o pessoal pensar, fala, poxa, por que a gasolina cai? Abaixou o preço, todo mundo está sentindo, né? Vai nos postos aí, caíram 20%, 25%. Mas o transportador, que é o maior volume consumido no Brasil hoje, não teve essa redução do diesel. Então a gente percebe que o diesel já era uma commodity, e o combustível diesel já era uma commodity que tinha um valor muito já praticado com isenção de impostos federais, e a prática dos impostos estaduais teve uma redução, e impactou menos no diesel, porque ele já tinha uma alíquota dos impostos reduzida. Então, são série de fatores, tecnicamente falando, que vão impactar exatamente no preço final. Hoje, o transportador aponta lá o consumidor final, mesmo que consome diesel, ele procura ter as melhores opções. Então, a gente percebe que acompanhar esse movimento vai trazer para ele melhores resultados. Então, ele vai poder saber mensurar se está na hora dele direcionar um cálculo melhor, se está na hora dele fazer uma recaptura dos seus fornecedores. Então, é uma série de situações que, investigando a operação, e é isso que a gente faz, a gente mergulha na operação do cliente e entende como que ele está fazendo, onde ele abastece, que tipo de consumo, com quem que ele compra, para fazer o entendimento e entregar para ele as melhores soluções. E aí eu acho que é onde entra o controle, né? Até te cortei, Liliane, peço desculpas, mas eu imagino que a gente talvez possa começar a falar sobre a mesma questão. Era isso que você ia falar antes de eu te cortar? Também, só que a gente pode perceber que a questão do controle, do abastecimento, ele vai muito além de você parar um veículo ao lado de uma bomba e colocar ali determinada quantidade. Existe todo um por trás que a gente precisa analisar, estudar e que faz a gente, inclusive, chegar nessas análises, esses números que ultimamente têm sido tão altos e o que tem exigido tanto do nosso cliente, que é essa parte de controle do processo, olhar como nunca olharam antes, né? Tá, então, peraí, vamos conversar ali para quem ainda não entende sobre o controle de abastecimento. Vou me colocar nessa lista. E aí, o empresário, né, o gestor, ele está lá e ele quer fazer controle de abastecimento. A primeira coisa que a gente pensa é, estou controlando só o que sai da bomba. Aí você vem e me diz que não é isso. Não é só isso. A gente precisa controlar o que sai da bomba e, a partir do que sai da bomba, temos que seguir informações de quilometragem, no caso de veículos, né? Horas trabalhadas, no caso de máquinas. Essas informações, de que maneira essas informações são registradas para que o cliente tenha esses dados, na verdade. Isso chega como? É só um papel, uma anotação? É por semana, é por dia? Como é que ele vai tratar esse dado para ele tomar uma decisão de que comprar agora é o melhor momento, deixar acabar tudo para ele comprar numa emergência? Tudo isso vai impactar no final. E quando essa ideia de comprar no melhor momento, eu acho que ela deve impactar em uma questão de fornecedor, porque se você tem previsão, você consegue negociar melhor preço. É assim que acontece quando você tem controle da operação? Quando você tem os dados na mão, você tem muito mais propriedade para você tomar as decisões, né?
Você não fica levantando o dedo e vendo para onde o vento está soprando para você comprar. Não é um achômetro, não pode ser um achômetro, né? Tem que ser de uma forma muito planejada. Não adianta, né, a gente trabalhar de uma forma que não tenha esses dados na mão. O decisor, o gestor lá, ele vai questionar. Imagina, poxa, eu vou comprar isso mesmo? Eu realmente preciso? Minha frota está precisando disso? Então, são pontos que o gestor, o dono da frota, ele não pode ficar no escuro. Ele não pode tomar uma decisão sem ter embasamento. Então, a gente concorda nisso que, fazendo a analogia de que eu tenho os dados, eu sei aonde eu estou gastando, qual é a operação, o quanto isso é relevante no meu custo, eu tomo a melhor decisão. Ou até não rodar. Tem casos em que ele pode falar assim, não, eu não vou nesse custo, nesse valor de frete, nessa operação, porque não vai me dar o retorno. Então, esses valores interferem demais. Por exemplo, o preço está compatível? Eu vou ter remuneração nesse valor? A quilometragem que eu vou gastar é viável? O que eu vou ter de distância para percorrer? Meu motorista, o risco, a segurança. Então, são vários fatores que, a hora que ele faz a análise, ele percebe, poxa, minha operação está saudável, não está saudável. E isso traz uma transparência até para ele poder seguir naquela operação, naquele cliente, ou desistir dele. Giovanni, e para aquele gestor que ainda está ali, está um pouco perdido nesse controle, quais seriam os 3 indicadores que você você falaria, você precisa pensar nisso, para aquela pessoa que está perdida? Qual seria o caminho? Ana, vamos lá. Vamos partir daquele cara que não tem controle nenhum. O do zero, né? Do zero. Ele está ali ainda, abriu a frota dele, ou já tem um tempo, e ele não sabe por onde começa. O que ele vai fazer? Por onde ele começa? Eu acho que a primeira coisa é ele ter ali um mínimo, né? Um mínimo básico, vamos supor, um cadastro lá dos veículos dele, porque pode parecer bem estranho, né? Mas por muitas vezes você chega num dono de transportador e pergunta quantos veículos você tem. E vocês pasmam que às vezes ele não sabe precisar. Ele fala, eu tenho 35, 37, ele não crava esse valor. Então, primeiramente, cadastre os veículos, entenda quais veículos você tem. Comece a perceber qual a distância que você percorre. Quantos quilômetros eu vou gastar? Quantos quilômetros eu vou gastar? Só isso, só quilometragem. Quantos litros eu vou gastar para fazer essa operação? E o que vai me custar isso? Poxa, nós estamos falando de 3 linhazinhas simples. Quantos quilômetros eu vou rodar? Quantos litros eu vou ter que abastecer? E quantos reais eu vou gastar para ter? E nós estamos falando da gestão de frota só de um ponto, né? Só em um ponto. Só do combustível. Uhum. Por mais relevante que ele seja, que ele custe de 35% a 40% da operação do cara, nós estamos falando só de um ponto, que é muito relevante. Então, se ele tivesse que começar, falar, comece agora, controle quantos quilômetros você roda, quantos litros você abastece e quanto de reais você gasta. Para quê? Qual o objetivo disso, né? Qual o resultado que ele vai ter disso? Ele vai ter simplesmente o custo por quilômetro rodado. Com o KM, com o valor que ele gasta e os litros que ele abastece, ele vai ter o custo por quilômetro rodado. Quando ele tiver isso, ele vai começar a mensurar. Para eu rodar neste frete, eu vou gastar X reais por quilômetro rodado. E ele vai ter mais claro o cálculo. Então, começou. Existe uma série de melhorias e oportunidades que ele vai criando e implementando. Sim. Então, ele pode perceber que ele tem um volume significativo na partida, no começo da rota. Então, começou a fazer a distância, lembra dos 3 pilares? Então, ele pode quebrar isso em vários subcontroles ali dentro. Então, ele pode ter, por exemplo, uma roteirização. Quando eu roteirizo, eu vou saber a distância, aonde eu preciso abastecer, qual é a autonomia do meu veículo, a cada distância que eu preciso completar o tanque ou reabastecer, qual é o posto que eu vou concentrar aquele volume, ou se eu tenho um volume muito grande de partida, será que vale a pena eu internalizar? Será que vale a pena eu ter uma base próxima da minha garagem ou dos meus pontos de embarque? Então ele começa a ter, basicamente, nós falamos basicamente, estamos indo para outros níveis. Então ele começa fazendo esses 3 controles, aí ele vai aprimorando, começa a treinar melhor os seus motoristas. A gente brinca que não pode ser surpresa. Até
falamos, né? Se a vida do gestor de frota é igual de um médico plantonista, tem um trem errado. Porque ele não pode ficar ali recebendo chamada de pronto-socorro o tempo todo. Isso é falta de planejamento puro. Não precisa ser assim, a vida dele pode ser mais fácil. De repente, o pessoal que está acompanhando a gente, tem muito frotista aí que está ouvindo o podcast aqui e está atendendo o telefone tratando de problema. Aquele Exatamente. negócio eu acho que a SETTEC conversa muito com isso, sobre isso, com seus clientes, que é aquele negócio do receber ligação no fim de semana, no sábado, no domingo. Essa é a vida do médico, é do gestor de frotas também. A gente fez essa analogia Sim. aqui, mas é muito real. Mas isso pode ser diferente. Sim, citando um exemplo, né, nós já tivemos clientes, por exemplo, que ele não conseguia tirar férias, justamente porque ele precisava acompanhar esse processo de perto por não ter um controle que ele considerasse eficiente e seguro para ele poder descansar. E aí eu acho que, com base em tudo que nós já levantamos aqui, é importante afirmar que a análise desses dados de abastecimento é tão importante quanto a análise de uns dados de um departamento financeiro, por exemplo, né? Porque os impactos são muito grandes desse setor especificamente em toda a cadeia da empresa, em todo o processo ali, né? No entanto, que eu acho que foi você, Giovanni, que levantou o dado de que 40% do custo vem disso, né? Então, é um peso gigantesco. E se o gestor ou o dono da frota, como a Liliane colocou bem, ele fica tratando muito problema, ele não tem tempo ou condições hábeis para tomar a decisão. Então ele só fica apagando incêndio, ele só fica cuidando, ele é um bombeiro, na verdade. Ele é o melhor funcionário da empresa, né? O dono é o melhor funcionário da empresa, tratando os problemas, mas ele não cuida do que realmente tinha que olhar, que é a parte estratégica, de onde ele vai poder melhorar o processo dele. Então, essa mudança simples desses implementos vai trazer para ele mais dados, mais credibilidade para ele tomar a decisão. E aí evolui para outros níveis de gestão, que aí pode começar a ter uma telemetria, para ele começar a ver velocidade, pensar na segurança, porque o motorista dele tem que ir e voltar. Então ele começa a ter mais tempo com os dados na mão para avaliar outros pontos. Exatamente. Para poder melhorar e ter mais lucro, ter mais ganho, reduzir os seus custos e trazer essa operação para uma curva viável. Poxa, eu hoje posso ter aí mais veículos rodando numa quantidade adequada e operando mais. Então ele aumenta a rentabilidade, uma série de indicadores que ele vai poder ter. Então o cara que está ali na notinha no posto, tenha certeza, tem coisa muito melhor para ser feita e a tecnologia está aí para isso. Sim. Você falou muito das transportadoras. Isso é válido também para outros negócios? Porque a gente sabe que, principalmente, produtores do agronegócio, né? Aqui em Goiás, então, Mato Grosso e outros estados, muitos adotam os postos próprios e têm a sua própria frota, porque eles acabam considerando mais vantajoso. Então, tudo que a gente está conversando aqui é um cálculo específico para a transportadora ou essas outras áreas também podem olhar para isso? Todo e qualquer frotista que tenha consumo de combustível, ele tem oportunidade de melhoria. Então, seja do agronegócio, seja das indústrias, seja de transportadoras, operadores logísticos, transportadores de passageiro, tem uma série de segmentos que consomem esse combustível, seja interno, seja externo, né? Na rede de postos ou dentro das próprias garagens. Então, as oportunidades existem em todas as áreas. A gente pode, inclusive, falando do agronegócio que você citou, um exemplo de um gargalo que existe muito nesse processo é o caminhão-comboio. O caminhão-comboio é um posto móvel. Ele vai lá para o campo, ele fica completamente offline, abastecendo ali o maquinário. E o que acontece, de fato, com o combustível que saiu nesse comboio? Ele sabe que saiu 5.000 litros, que é a capacidade, digamos, desse caminhão. Foi distribuído realmente para o maquinário dele? Então, tudo ele tem que ficar atento. E por que eu cito caminhão-comboio? É aquele que não está embaixo dos olhos, né? Por mais controle que ele acha que possa ter, ele não está o tempo todo ali do lado nessa operação. O agronegócio é um setor, como a Liliane está colocando, de muita oportunidade. A gente é muito bom da porteira para dentro para fazer produção, para produzir muito, né? O Brasil é recorde disso, mas a parte de combustível a gente percebe que isso ainda tem muita gente fazendo como fazia há 10, 15, 20 anos atrás.
Então, esse ponto da operação pode agregar valor para todos os empresários do agronegócio, produtores de soja, de algodão, de qualquer que seja a cultura, cana-de-açúcar, né, que tem abastecimento remoto, isso pode ser muito agregado. E tem muito desvio, né? Muito. Nós já tivemos casos de visitar fazendas, por exemplo, onde o tanque fica alto e desce por gravidade, por né? gravidade para abastecer o maquinário e a frota. Então, que controle esse produtor, essa pessoa, esse gestor vai ter ali só com esse tipo de abastecimento? E, às vezes, a confiança faz com que ele deixe a coisa seguir, mas, em algum momento, ele vai precisar olhar de uma maneira mais cuidadosa para essa informação. Afinal, dinheiro. É isso que eu ia comentar, é dinheiro saindo ali pela bomba, Os volumes né? são muito altos. A gente percebe numa máquina, por exemplo, numa colheitadeira dessa, né, que o valor é muito... Para você ter uma máquina, o valor é acima de R$1 milhão, R$2 milhões, dependendo do maquinário, o investimento é alto. E ele tem que abastecer aquele insumo. O tempo todo. O tempo todo. Então, os valores são muito relevantes. Parte de ter uma estratégia mesmo de controlar isso melhor. Por muitas vezes, né, já peguei aí, rodando nesses 20 anos aí, muitos galões soltos dentro da lavoura. Tem cliente que brinca. Tambor jogado lá, de desvios mesmo. Ele achou uma plantação de diesel. Olha, isso. São situações tão adversas que você não acredita. Combustível sumindo, porque o papel aceita tudo, né? Uhum. O que é um 4 vira um 9, e aí isso vai mudando. E aí, na última casa, isso traz uma diferença. Então, a tecnologia, e a gente percebe que a tecnologia vai trazer esse diferencial para ele. Porque vai pôr os dados remotamente, online, para ele ali, né? Então, melhora a tomada de decisão. E imagino, né, para esse gestor, que seja do agronegócio, esse controle mais viável, não no papel, até seja mais interessante quando a gente volta àquele assunto de não seja um médico, né? Não tem a agenda do médico plantonista. Porque, ok, você socorreu uma frota dentro de uma região metropolitana, ainda vai. Agora, tentar socorrer a falta de combustível lá no meio do campo deve ser um caos, né? Em plena operação, não pode parar. No agro é 24 horas, então imagina, ter que parar uma frente porque acabou o combustível. E isso traz para ele perda de produtividade, né? Então, a gente vê, e eles são muito organizados nisso, né? Por exemplo, ele quer saber quanto que ele gasta para fazer o plantio. Então, ele tem ali um valor para gastar quanto que vai fazer o plantio. Ele tem um valor quanto que ele vai gastar para colher. Ele vai ter um valor para fazer novamente a limpeza do terreno. Então, ele tem frentes, que são plantas, que ele vai trazendo o quanto aquele comboio abasteceu, o quanto ele gastou, o quanto as máquinas estão consumindo, ele sabe quantos caminhões que estão levando. Então, são muitos indicadores que vai trazer informações para ele até relevantes para a companhia. Sim. Porque a maioria dessas empresas, dos agronegócios, eles têm ações em bolsa, têm interferência de investidores, até internacionais, né? E isso traz para eles uma transparência. Isso traz mais confiança, mais gente querendo conhecer a operação e investir. Então, a gente está falando do combustível, que é talvez o principal insumo de reposição desses negócios, que vão trazer para ele diferenciais de mercado. Então, nós estamos trazendo um assunto tão relevante que busca agregar, não só para ele ter um controle por ter. Acho que essa é a mensagem. A gente não pode pensar aqui, pelo menos na minha avaliação, que eu preciso só controlar. Tem que ter um significado. Sim. Tem que ter um objetivo para isso. Por que eu vou controlar? Por que eu vou preocupar com o preço do diesel? O que tem a ver o dólar subir lá com a importação do combustível? Isso vai afetar diretamente a minha operação. Então, conhecer a cadeia, trazer esse nível de conteúdo, de conhecimento para o pessoal, isso faz eles terem um passo a mais no desdobramento das suas avaliações aí de tomada de decisão. E isso é válido apenas da média para a grande empresa? Ou afeta também os pequenos? Como que você vê hoje no mercado? Olha, eu acho que a tecnologia está tão disponível, eu acho que qualquer pessoa hoje pode ter essas soluções abertas. Desde a pessoa que tenha 2 veículos, 3 caminhões, ele pode ter isso na palma da mão ou no próprio celular.
ele não precisa ter muito investimento. Não é algo extremamente caro, oneroso. Claro, dependendo das operações, isso toma outras proporções. Mas o pequeno, a média, o microempresário, que está começando, como a gente falou agora há pouco, ele pode ter acesso a essas tecnologias. Seja através de cartões de abastecimento, seja através de tecnologias de automação das suas próprias bombas, seja de aplicativos. Existem várias ferramentas que ele pode utilizar. E essas ferramentas conversam. Por mais simples que seja, elas se integram. Então, a minha solução de gestão externa pode integrar com uma solução de abastecimento interno. Exatamente. E eu converto essas informações para a mesma base. Então, eu sei quanto ele tem de estoque, o quanto ele precisa recomprar, o quanto ele está consumindo no externo, qual é a produtividade daquele veículo. Então, eu consigo, através das tecnologias, integrar, por exemplo, uma telemetria, eu consigo verificar onde o caminhão está, onde aquela máquina está. Se ele está usando um rastreador, eu consigo integrar nas plataformas. Existem softwares que você concatena tudo isso, você coloca tudo isso na mesma tela. Então, a hora que ele abre ali a tela dele, ele consegue ver todo um dashboard, um relatório, onde ele vê. E eu estou falando de pequenas empresas, não estou falando de megas empresas, que isso já é mais tranquilo, mas pequenas empresas, ele consegue ver aonde ele abasteceu, quanto ele está consumindo. Numa única tela, ele sabe a localização, o motorista melhor média, o motorista de pior média, e aí ele vai tratar a exceção. Então, o cara que tem 100 veículos, ele não precisa olhar os 100 veículos. O que está dentro do range que ele estabeleceu, ótimo. O motorista está fazendo o papel dele. Agora, o que está a exceção, vamos cuidar desse. Esse aqui, o caminhão precisa fazer uma manutenção, esse outro eu preciso controlar melhor, esse cara não está fazendo média, vamos treinar ele. Esse posto ele abasteceu num preço mais caro, eu vou mudar. Então, informações muito claras na frente. Então, a tecnologia está muito disponível. Então, é aberto. Todo mundo pode ter gestão mais eficiente. Nós temos casos de clientes com 5, 8 veículos e eles fazem uma gestão é um olhar de um gestor que realmente se preocupa com o resultado que ele vai ter com base nessas análises. Até porque se a gente imaginar num custo de 40%, se para uma grande empresa já é um impacto financeiro, né, gigantesco, para uma pequena empresa, uma média empresa, você tem que ter um pouquinho mais de cuidado ali, porque talvez a sua margem de erro não seja tão grande, né? Embora pouca gente hoje tenha margem de erro. Não dá para errar no mercado tão competitivo dessa forma. Geralmente essas transportadoras que estão começando, as menores, né, eles têm 1, 2 clientes. Às vezes aquele um cliente representa 90% do faturamento dele. Então ele não pode, de maneira alguma, deixar a desejar. Né? Isso. Então ele tem que ter ali o controle, principalmente o cara que está começando. Eu vejo muitos bons empresários investindo em tecnologia, começando certo. E fazendo um bom resultado. Então ele começa ali através daquele único cliente, indicando para outro, ele presta um bom serviço e a gente consegue ajudar muito nesse sentido. E a parte boa é que quem não começou certo tem a oportunidade de acertar no meio do caminho. Né? Agora, verdade. Então, o pessoal, por exemplo, que consumir o nosso conteúdo vai conseguir perceber algo que vai fazer estalar para aquela situação, olha, agora eu preciso olhar para isso como eu não olhava antes. E aí a gente vai começar a ter, inclusive, mais ideias para poder conversar aqui depois. Eu até imagino, não sei se é o seu caso que está aí assistindo, quando vocês começam a falar da quantidade de dados que podem ser analisados, uma mesa com um monte de papel para tudo quanto é lado, aquela coisa de filme, sabe? Papel na parede, papel num quadro, papel na mesa, e de repente você reúne tudo isso e colocou só o computador ali com todas as informações. E, como vocês trouxeram, até o celular, né? Estou em casa, acessei tudo. Então, uma mudança gigantesca. Se for a sua mesa, então dobre a atenção nesse videocast. Tem muita oportunidade, ainda tem muita gente que faz dessa forma, infelizmente. Talvez por desconhecimento, né? Talvez por falta de ter mais informações nesse formato. Sim, isso tem muito desconhecimento. Nós chegamos em clientes que nunca ouviram falar de determinado tipo de tecnologia, por exemplo, né? A vontade de controle existe, ele tem uma iniciativa ali, mesmo que no papel, às vezes, cuidado que alguns outros não tenham, mas ele não sabe desse tipo de tecnologia para ele poder conseguir ter garantias que o papel não dá.
E tem muito gestor super dedicado. Ele preenche as planilhas com afinco, ele coloca, ele faz o seu melhor. Fica especialista em Excel. Exato, ele fica muito bom. E é super louvável. Mas o que a gente pode dizer é que a vida dele pode ser melhor. Pode. O que ele está despendendo de tempo, imputando dado de forma manual, isso pode ser feito de forma automatizada. Sim. Então, existem muitos bons gestores que se qualificaram, que se dedicam, que usam ali, com todo o esforço e dedicação, a questão das anotações. Mas isso pode ser melhorado. Ele pode investir essa dedicação, esse tempo, em algo estratégico, em alguma coisa que vai agregar e trazer muito mais resultado para a empresa, né? Claro, sem dúvida. Busca de melhores fornecedores, negociação de preço. Acho que Até trazendo um profissional para ajudá-lo nessas análises, nesse controle, inclusive, né? E passa a fazer um papel de analista mesmo, né? Então ele começa a ter isso. E olhar outras oportunidades. Então ele tem isso muito claro. Então, beleza, eu sei para onde o caminhão vai, onde ele roda, quanto ele gasta, o que eu posso melhorar? E aí entra a questão da inovação. Ele pode inovar. Quando a gente fala de inovação, dá a impressão que é um negócio disruptivo, né? Mas ele pode fazer uma pequena melhoria. Ele pode instalar, por exemplo, implantar um checklist, para ele acompanhar se aquele motorista está entregando todos os itens. Então, são pequenas modificações que fazem uma diferença. Então, a inovação pode ser feita não só implementando novas tecnologias, mas buscando coisas novas. Uma pequena mudança, um simples melhorar o que já existe. Isso é uma forma de inovar. Em um setor que o centavo faz a diferença, né, qualquer mudança ela vai impactar significativamente. Bem legal. E a gente percebe que nesse cenário, né, nós estamos aí em 2022, muito, muito fortemente, não tem uma previsão de daqui para o fim do ano os preços mudarem. Né? Nós temos uma tendência de que ou ele se estabiliza assim, ou ele tende a aumentar, por várias situações que podem ocorrer. Né? Pode ter uma oscilação. Hoje nós temos meio que vivendo um momento de todo mundo entender o cenário. Né? Não sei como é que essa guerra lá na Rússia vai se estender, eu não sei se o petróleo vai aumentar ou não, mas, segundo os especialistas, a gente tende ou manter uma significativa alta, porque nós chegamos no nossa capacidade de limite e faz muito sentido ter um olhar muito criterioso daqui para o fim do ano e para os próximos, porque isso passa a ser uma necessidade muito forte de acompanhamento. Então, a expectativa aí dos transportadores de que vai diminuir o preço do diesel, a percepção que a gente tem no mercado é que isso não se mude nos próximos 6, 7 meses, isso não deve mudar. Até daqui para o fim do ano, ou a tendência é estar como está ou ter uma leve alta. Mas tudo depende de vários pontos, né? Mas a gente percebe que isso pode sequenciar dessa forma. É perceptível que a gestão e o controle desse abastecimento, dessa frota, né, de entrar nesse dado, de buscar inovação, ela é um caminho sem volta. Assim. A empresa que quer se manter competitiva, ela tem que começar a buscar isso, a não deixar que o papel aceite tudo mais. Né? Essa troca de 4 por 9 é inadmissível. No futuro, para uma empresa que queira se prolongar no mercado, queira se manter competitiva, queira manter seus ativos, ela precisa pensar nisso. Sim. O gestor precisa buscar isso. Não tenho dúvida. Isso é quase que o beabá, né? Nós precisamos ter isso muito claramente. E todo transportador, eu acho que já pensa nisso. Talvez não teve oportunidade de implantar, ou nós não chegamos lá nele ainda. Ainda. Né? Mas nós temos condições de, através disso, distribuir esse conhecimento, trazer isso de forma mais clara para eles e fazer com que eles percebam oportunidades. Então, de repente, esse conteúdo que era muito restrito, e a gente tem muita carência nesse nosso segmento. Nesses 20 anos que eu estou, você praticamente não tem bibliografia, você não tem livros, você não tem informações. É troca de experiências. São empresários que se reúnem, conversam por grupo de WhatsApp, eu estou fazendo isso, você faz o quê? O que você troca?
Então, diferente de outros segmentos, aqui é muito relacional. É um Você vai profissional que ele se forma pelo dia a dia mesmo, né? Pelo quebrar a cabeça, por deu um problema aqui, o que é que eu faço? Conversar com o vizinho. E é justamente um ponto também que os gestores precisam se atentar, né? Tentar moldar um profissional que consiga trazer para ele o resultado que ele teria se ele fizesse. E como que molda esse profissional num ambiente em que as informações parecem tão rasas, né? Olha, assim, a gente, como eu te disse, não tem muita bibliografia, nem cursos específicos para isso. Existem, raros, mas existem, mas a maioria é formado mesmo dentro de casa, né? Então, a própria empresa traz esse profissional para dentro, o capacita, bota as informações que para ele é relevante, né? Eu quero muito esse dado, eu preciso dessa informação. Eu já cansei de presenciar gestores e donos de empresa nas N visitas que a gente faz, que ele pergunta quanto que eu consumi em janeiro, quanto que eu consumi em junho, qual foi o meu volume que eu abasteci. E eu vejo o gestor de frota todo perdido, juntando informação, papel, planilha, somando calculadora e não consegue chegar no valor de forma real. Então, isso traz uma desconfiança até para ele fazer ou promover ou dar oportunidades para aquela pessoa. Então, o profissional é formado dentro de casa. A maioria dos casos é formado. Então, isso traz para ele uma necessidade de estar sempre renovando, diversificando esse conhecimento, multiplicando esse conhecimento para outras pessoas. Então, infelizmente ou felizmente, a gente tem muitas oportunidades de pessoas que querem seguir nesse segmento, querem poder participar disso e poder trabalhar de forma mais otimizada. Tem muita gente nova. Tem um pessoal novo aí, porque às vezes a gente fala de gestão de abastecimento e imagina lá o caminhoneiro, né? E toda vez que você imagina o caminhoneiro, você imagina ele velho, né? Uhum. Não é que ele é velho, tem muita gente nova, tem muita gente Muita rodando gente aí. nova. E tem uma galera nova com muita pegada de tecnologia, com inovação, com o uso de aplicativos de celular, que traz muito mais diferenciais, e isso tem sido muito notado. E por mais que eu tenha 43 anos, eu estou ligado nas tecnologias aí. O tempo todo. O tempo todo a gente tem que estar se atualizando, Sim. né? Até porque as coisas evoluem muito rápido, né? Então, é preciso estar atento. Uma vez eu conversava com a Leiliane e ela me contava sobre isso, de como que muitas vezes ela chega na empresa e aí todo mundo pensa, não, só vou colocar ali o controle na bomba e acabou. E muitas vezes ela vem com uma série de informações que acaba ajudando o negócio como um todo. Sim, acaba que nós ajudamos o cliente a pensar num processo de como ele recebe o combustível, o tipo de manutenção que ele tem que fazer na bomba dele, a maneira em que ele vai controlar, se ele estabelece um número de frota, por exemplo, ou se ele vai lá e controla só pelo número da própria placa. Então, nós entramos para agregar. E até com uma dica, né? Que mesmo quem controle num papel ainda e que pense em melhorar, mas no papel já usar esse tipo de sugestão, né? Que o Giovanni citou antes, a gente precisa saber quantos veículos eu tenho na frota, sei quantos veículos eu tenho, como é que eu vou identificar esses veículos? Tenho abastecimento de terceiros, esses terceiros, eles abastecem em qual percentual aqui dentro do meu ponto? Então, a gente entra para agregar num processo como um todo, não é só colocar um equipamento lá onde o cliente vai ter que se virar. Todos os dias a gente trabalha com ele e entende da operação dele. O protagonismo, eu estou vendo a Liliane falar e estou me lembrando quantas mulheres estão assumindo esse protagonismo de gestão. É impressionante. A gente percebe grandes empresas do mercado em que o critério, né, a dedicação com que as mulheres levam essa profissão está abrindo o mercado para cada vez mais ter pessoas com conhecimento como o dela nas grandes companhias. E isso traz para a gente, muito feliz, essa abertura. Porque Sim. antes a gente tinha, talvez, uma percepção de que todos esses dados tinha que ser um homem, né? Era o homem que tinha que estar ali controlando, e não é mais. Então nós temos esse protagonismo feminino aí, graças a Deus, chegando com muita força, e as mulheres têm assumido e ocupado um papel que talvez era só masculino. Então, mais uma oportunidade, né? Então nós estamos falando de pessoas que podem se desenvolver, nós estamos falando não só de homens, nós estamos falando de mulheres, nós estamos falando de vários profissionais que queiram entrar nesse segmento.
para conhecimento. Então, o conhecimento ele abre portas, independente do que você fez. E a gente, nesse segmento de combustível, transportadora, agronegócio, quantas mulheres estão no agro, né? Muitas. É muito legal. E a gente percebe e vejo gestoras de frota fantásticas, aprendo com elas o tempo todo, como aprendo com a Liliane. É muito legal poder participar e acompanhar essa evolução, tanto de pessoas que estão chegando agora no mercado, como pessoas que estão recebendo mais esse conhecimento. Então, o mercado é muito aberto, não tem nenhum tipo de restrição. É por isso que a gente plural. Aprende todos os dias, né? Mesmo Bem você plural. há 20 anos, eu há 13, todos os dias uma coisa nova para a gente poder agregar. Aí. Com certeza. E aí agora com esse videocast, para que as pessoas possam assistir mais informação e mais conhecimento. E talvez uma forma da gente reunir, né, todo esse bate-papo que às vezes está tão difuso ali, para uma mesa, para que as pessoas possam assistir, possam acompanhar, aprender, compartilhar e trazer também perguntas, questionamentos. Manda lá nas redes sociais da SETTEC que a gente responde aqui nessa mesa. Exatamente. Verdade. Nossa, a gente trouxe tanta informação, tanta coisa nova e parece que tem muita coisa ainda a ser falada, né? Giovanni, acho que está na hora da gente caminhar para o fim, mas você vai ter que voltar, porque eu tenho uma lista aqui gigantesca de assuntos para tratar com ele. Adorei estar aqui com vocês. A Leiliane vai estar aqui com a gente sempre. No que eu puder agregar, com certeza. Então, eu queria agradecer mais uma vez, é claro, Giovanni, pela oportunidade que você deu para a gente de aprender, de ouvir. Agradecer a Leiliane, agradecer você que assistiu. E aí, repetindo, mande a sua pergunta, a sua dúvida, seu comentário lá nas redes sociais da SETTEC, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e também no YouTube. Pode entrar no site também, conversar, lá tem o linkzinho para o WhatsApp, manda sua conversa, sua dúvida, a gente traz para essa mesa, compartilha esse conteúdo e acompanhe, porque vão vir muitos outros convidados para bater esse papo com a gente. Com certeza. Obrigada, Ana. Eu que agradeço. Giovanni. Ana, Leiliane, obrigado a todo o time aí da SETTEC, muito obrigado pelo convite. Quero deixar minhas redes sociais aqui também. Claro. Se alguém quiser trocar uma ideia, bater um papo, estou aberto. Giovanni Alvarenga lá no LinkedIn, Giovanni.alvarenga lá no Instagram. Então, eu estou disponível para vocês. Sempre que me chamarem, eu virei, com o maior prazer do mundo. Quero poder participar desse projeto e poder contribuir com todos os responsáveis pelo setor e agregar um pouco do conhecimento, um pouco de mais inovação e o que eu puder contribuir, estou sempre à disposição de vocês. Tá? Muito obrigado. Eu que agradeço. Então, até a próxima.